Vamos ao texto bíblico do tema de hoje e eu vou ler nas duas traduções, Revista e Atualizada de Almeida e na Nova Versão Internacional. Começando então pela Atualizada de Almeida, olha só na Filipenses 4, do 11 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui eu vou guardar isso, ó. Aprendi a viver contente. E aqui, ó, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Vamos ver na Nova Versão Internacional, vamos aqui para a minha outra Bíblia. Então, Filipenses 4, do 11 ao 13. Aqui, foquei o celular. Aqui, ó. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Na Nova Versão Internacional, nessa tradução me chama a atenção aqui, ó. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E olha só, aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo. E aqui, na Revista e Atualizada, já tenho experiência. Olha quanta coisa linda podemos tirar da palavra de Deus. Sobre contentamento, baseado nesse texto magnífico que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos Filipenses. Qual era o contexto do apóstolo Paulo ali naquele momento? Ele foi ajudado financeiramente pela igreja dos Filipenses, embora ele tinha seu trabalho como fabricante de tendas, mas havia determinados momentos das suas viagens, do seu ministério de abrir novas igrejas, que as próprias igrejas também o ajudavam, porque ele precisava viajar longe, não era fácil. Então, toda essa gratidão do apóstolo Paulo fez com que ele nos desse esse ensinamento que servia para os filipenses naquela época e está na Bíblia Sagrada, serve para todo cristão nos dias de hoje. E eu quero falar com você sobre o contentamento, estar contente, só que não é um contente qualquer. Estar contente em Cristo, por causa de Cristo, por causa de Jesus. E esse contentamento, que é estar contente em Cristo, vejam, eu trouxe nessas duas traduções, porque a maneira, como eu já expliquei, a língua portuguesa tem vários níveis. Então, Nova Versão Internacional são traduções de um português mais do dia a dia, mais atualizado, e as de Almeida é um português mais culto. Nós podemos ver na conjugação verbal, na maneira como os pronomes se colocam, mas o original grego é tudo a mesma coisa. E o que nós podemos tirar desse texto bíblico é a maneira que o apóstolo Paulo aprendeu. Tanto na questão dele dizer que tem experiência, o que ele aprendeu, o segredo, significa que o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente, ou seja, grato em Cristo em qualquer circunstância, porque ele passou grandes perigos, grandes fomes, muitas perseguições, açoites, era preso, perseguido, mas também ele passou por alguns momentos até de uma certa paz, fartura, cuidavam bem dele. Os filipenses cuidavam bem dele. Então, havia momentos de altos e baixos nas circunstâncias em volta do apóstolo Paulo, mas ele se mantinha sempre firme em Cristo. E essa firmeza nós podemos tomar para as nossas vidas hoje, tanto é que ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a primeira coisa que eu quero ensinar, o que o contentamento não é? O contentamento, ele não é aquele conformismo de, eu tô contente com a minha vida assim, eu tô bem assim, e isso eu vejo muitas vezes até nos jovens, é esse negócio de se conformar e ficar nas mesmas. Queridos, o contentamento não nos tira a nossa responsabilidade de sempre melhorar quando nós podemos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, se está no alcance das nossas mãos, se temos oportunidade de fazermos um curso para melhorarmos profissionalmente, tudo que for para melhorar, seja na vida profissional, na vida espiritual, em todas as áreas, tudo que está ao alcance das nossas mãos
para melhorar, nós devemos aproveitar as oportunidades. O ser humano foi feito também para a glória de Deus, para conquistar, para passar pelas portas que são abertas. Ou seja, estar contente em Cristo não tira a minha responsabilidade de procurar melhorar. Então, contentamento não é conformismo. E também a gente aprende que o contentamento não é uma passividade. Já estou conforme com a minha vida assim, vou cruzar os braços e vou morrer assim. Não, queridos. Mas agora já vimos que o contentamento ele não é conformismo nem passividade. O que o contentamento é então? Estar contente em Cristo. Nós acabamos de ver na vida do apóstolo Paulo, e nós podemos ver isso nos personagens bíblicos de Gênesis a Apocalipse, que é aquela alegria. A alegria, e a Bíblia tem uma alegria muito especial, a alegria da salvação. Davi, quando pecou e ele pisou na bola feio, quando Davi pecou e se arrependeu, ele reconheceu, aí eis a grande diferença, tem gente que peca e fica, só passa um lustramóveis na cara e deu, não. Davi se arrependeu de verdade. Quando Davi se arrependeu, ele pediu perdão a Deus, confessou, e ele disse para Deus algo muito interessante no Salmo 51. Me devolva a alegria da tua salvação. Então, a alegria da salvação que Davi perdeu porque pecou, então nós já aprendemos isso, o pecado, que é aquele abismo que diz em Isaías, ele tira a alegria da salvação. Nós também vemos sobre a alegria da salvação quando o nosso Senhor Jesus Cristo enviou os 72 para irem adiante dele, preparando as cidades para a visita dele, anunciando o reino de Deus. Os 72, quando voltaram e deram um relatório para Jesus, voltaram eufóricos. Senhor Jesus, até os demônios se submetem a nós e a gente ora e as pessoas são curadas. E o Senhor Jesus Cristo ensinou. Não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem antes porque os seus nomes estão escritos nos céus. Então, alegrar-se porque você vai pro céu pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Esta é a alegria da salvação. Então, o que nós vemos no apóstolo Paulo, apesar das grandes e terríveis tribulações que ele passava, ele estava sempre firme, perseverando, seguindo em frente, aproveitando cada oportunidade, com aquela resiliência maravilhosa. Por quê? Porque ele tinha a alegria da salvação. Ele falou para os filipenses mesmo, alegrai-vos sempre no Senhor, e repetia, alegrai-vos, e não me canso de escrever as mesmas coisas. Ou seja, nós vemos no Antigo Testamento, na vida de Josué, na vida de José, nós vemos na vida de Davi, nós vemos na vida dos profetas, nós vemos em tantas vidas essa persistência, essa resiliência e esse contentamento, estar feliz em Cristo. Ou seja, não importa se pode desabar o mundo na minha cabeça, eu tiro forças, eu tiro ânimo, eu tiro entusiasmo da pessoa maravilhosa de Cristo, porque estou feliz, porque pela sua obra gloriosa na cruz, minha alma é redimida dos meus pecados. Então, o contentamento é você viver a alegria da salvação. Contentamento, eu enxergo que ao viver essa alegria, ao estar contente em Cristo, nós começamos a enxergar a vida com outras lentes. Por quê? Porque nós começamos a enxergar realmente o amor de Deus sobre nós começamos a enxergar tudo o que Cristo faz por nós e começamos a ser sinceramente e conscientemente gratos. Porque uma coisa é você é grato da boca para fora porque tá todo mundo dizendo, até a Marília no YouTube tá dizendo que nós temos que ser gratos. Não, mas lá no fundo você não é grato. Só que quando a pessoa tem a alegria da salvação, quando ela é consciente da obra gloriosa de Cristo, da pessoa maravilhosa de Cristo, ela se alegra, o amor de Cristo nos constrange e esse constrangimento nos leva a sermos conscientes. Eu tenho consciência do que Deus fez por mim, eu tenho consciência que eu não mereço nada de bom, mas que pela graça de Deus a salvação chegou até a mim. Então essa consciência me torna automaticamente, quando cai a minha ficha, que eu não mereço nada de bom porque eu sou humana, pecadora, mas em Cristo tenho acesso a esta graça, tenho acesso a esta glória, automaticamente nós
temos a alegria da salvação. Então, o contentamento automaticamente flui de um cristão que é cheio do Espírito Santo, de um cristão que é cheio de Deus. Então, para vivermos contentes, é essa gratidão consciente e sincera. Não precisa ninguém ficar atrás de mim me pressionando para eu ser grata. Eu não preciso ficar vendo vídeo motivacional. Ah, tá, então eu tenho que ser grata. Não, nós vamos ser pessoas gratas pela salvação, por tudo. Então, aí os problemas desta vida que sim, acontecem. Aqui no YouTube eu não revelo nem 1% da minha vida pessoal para vocês saberem, que eu posso com propriedade dizer que sim, acontecem as enfermidades, os lutos, as injustiças, todas essas coisas são sujeitas até aos cristãos e às vezes principalmente aos cristãos. Porém, a alegria da salvação, a certeza da salvação, que um dos sinais da salvação é a certeza, mas isso é assunto para outro vídeo. A consciência da grandiosidade da obra de Cristo, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, queridos, que nos faz pensar sim em sermos contentes. A pessoa que é contente em Cristo, aí sim se cumpre o último verso que eu li, o verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho um vídeo bem antigo, no tempo que eu nem sabia fazer as capinhas dos vídeos, que fala sobre isso. Eu olho naquele tempo, ai, olha, tão magrinha. Bom, mas queridos, assista esse vídeo que eu explico esse versículo. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Não quer dizer que eu vou atropelar todo mundo, não. Mas se nós aprendermos a viver contentes, apesar e com as circunstâncias, aí sim, nós vamos poder todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou dar um exemplo simples. Eu tô aqui vivendo a semana mais fria do ano. Lá fora, com certeza está menos de 10 graus Celsius. Lá na minha fronteira, onde eu nasci, me criei, baixou de 0 grau. O Uruguai está congelado em geada, a Argentina com neve. É um frio absurdo. Se você me assiste no norte e no nordeste do Brasil, eu estou assim usando lã para conseguir falar sem tremer meu queixo. É um frio absurdo. E eu já ia reclamar porque com esse frio, você que é dona de casa, imagina a dificuldade em secar roupas. Quando eu vou reclamar que eu não consigo secar roupa e não sei o que, aí eu lembro, aqui no meu Rio Grande do Sul, a quantidade de pessoas que perderam suas casas e até perderam vidas, perderam familiares com essas enchentes. Mas eu não fui atingida, eu tô bem, meu esposo está bem, estamos bem. Aí me dá aquela choque de realidade. Então, esse contentamento em Cristo, ele faz mais ou menos esse efeito nos nossos corações. Quando nós vamos reclamar da vida, o Espírito Santo nos traz essa realidade, esse choque maravilhoso de realidade. Nós já temos a salvação, nós já temos a graça de Deus. Sobre esta terra, o que vier agora é lucro. Por isso, alegre-se, alegra-te no Senhor. Alegre-te, viva contente, firme com Jesus. Queridos, até o próximo vídeo!